Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Ademir Dornelles, sejam todos bem-vindos ao canal. Nesta sexta videoaula da série de laboratórios práticos de instalação e configuração de serviço de rede na distribuição Debian Linux versão 10, nós vamos configurar nossa VM Firewall habilitando o NAT e aplicando filtros para proteger a nossa rede local virtualizada. Em suma, a função de um Firewall é proteger a sua máquina ou rede contra acessos e tráfego indesejado, bloqueando a passagem de coisas que você não deseja receber, como por exemplo conexões vindas da internet para sua rede local, evitando acesso aos serviços e dados corporativos de uma empresa, ou aos seus dados pessoais. Atualmente existem várias ferramentas que atuam como interface de usuário para manipular o NetFilter, que é o subsistema de processamento de pacotes do kernel Linux. Dentre as principais ferramentas destaco 4. O famoso iptables, que é uma solução bastante poderosa, está presente no kernel Linux desde a versão 2.4, disponível em praticamente todas as distribuições Linux. O FireD, que é uma interface para Firewall das distribuições Red Hat-like, ou seja, Red Hat Enterprise Linux, CentOS e Fedora, e visa substituir os velhos e conhecidos scripts de iptables. O UFW, que é o Firewall padrão do Ubuntu, baseado no iptables, porém visa fornecer ao usuário uma interface mais fácil para manipulação de regras. E o NFTables, que é um framework baseado no iptables, porém mais aprimorado e menos complexo, que objetiva uma evolução natural do iptables nas distribuições Linux. O próprio Debian 10 já traz o NFTables como framework padrão, embora ainda haja compatibilidade com o velho e conhecido iptables. Nessa videoaula nós vamos iniciar trabalhando com iptables, já que ele é a base para as outras ferramentas, e além disso compreender a sua complexa estrutura ajudará muito na compreensão das demais soluções. E no final da série eu vou disponibilizar uma videoaula sobre NFTables e outra sobre o pfSense, que é uma distribuição baseada em FreeBSD, bastante utilizada como solução de Firewall. Então vamos para os objetivos dessa videoaula. Inicialmente nós vamos aprender alguns conceitos sobre iptables e na sequência configurar os scripts de Firewall e realizar os testes de funcionamento. Tudo certo então? Agora vamos aprimorar o conhecimento. Bom, então iniciando com alguns conceitos sobre o iptables, a gente pode começar pela principal função dele, que é realizar análise do tráfego de rede recebido pelo computador, no qual ele faz uma comparação com o conjunto de regras que foram pré-estabelecidos nas configurações dele. Ou seja, ele faz uma inspeção em todos os pacotes, verifica o enquadramento de cada um em relação às regras e, a partir disso, aplica uma determinada ação. O processamento dos pacotes são realizados a partir de uma estrutura que contém camadas, que são as tabelas, as tables, e ainda por cadeias, que são as chains. Portanto, é importante que vocês compreendam a estrutura do iptables para que vocês possam chegar a uma melhor especificação das regras que vocês pretendem criar no Firewall. Então, iniciando pelas tabelas, que são 5, mas nós vamos abordar somente 3, que são as principais, as tabelas Filter, NAT e Mangle. Começando pela tabela Filter, como o próprio nome já diz, é a tabela que efetivamente faz o pente fino no pacote, o filtro nele, é onde o NetFilter é informado que política ele vai adotar ao ver a passagem deste pacote. Já no NAT, que é o Network Address Translation, é importante que vocês tenham conhecimento sobre o NAT antes de chegar nesse estágio de configurar um Firewall, principalmente se vocês vão precisar ter endereços privados dentro da rede que vão sair por um único ou mais endereço IP válido. Então a tabela NAT ela é consultada quando a conexão gera uma outra conexão e é utilizada para mascaramento de endereços IPs e redirecionamento de portas, por exemplo. Por fim, a tabela Mangle, utilizada para alterações especiais de pacotes com marcação para QoS e balanceamento de link. Cada uma dessas tabelas elas possuem cadeias,
ou seja, as chains. É nas chains que a gente define as regras para o nosso file, além de uma política padrão, por exemplo, drop ou accept, que eu vou falar melhor na sequência. As chains são input, output, forward, pré-routing e post-routing. Começando pela input, esta é utilizada única e somente para os pacotes que possuem endereço de destino para o computador local. Pacotes com outros destinos que não sejam esse não são afetados por essa chain. Então, input são aqueles pacotes que são direcionados para o computador. O output possui a função de inspecionar somente os pacotes gerados pelo computador, ou seja, aqueles pacotes que são gerados localmente e vão ter um determinado destino. O forward ele possui a função de inspecionar os pacotes que possuem endereço de destino que não seja o computador local, ou seja, os pacotes que venham da sua rede local com destino à internet, por exemplo, que vão passar por este file. Então, o forward são esses pacotes que têm uma origem, uma rede, e destino, outra rede. O pré-routing é a primeira chain a ser processada pelo iptables em qualquer das tabelas. Ela tem esse nome pois ela é utilizada antes mesmo do kernel do Linux tomar alguma decisão de roteamento baseada em seus endereços de origem ou destino, e ela então é executada antes do processamento local da máquina. O post-routing, de forma análoga à chain pré-routing, que nós falamos anteriormente, ele possui a função exatamente oposta a ela. Os pacotes que passam por essa chain já tiveram sua decisão de roteamento tomada, e aqui é o local onde se pode aplicar, por exemplo, o mascaramento, o SNAT ou o DNAT. Então, cada tabela ela possui as suas chains. Se a gente visualizar aqui com o comando iptables -t para a gente selecionar a tabela, filter, vamos começar pela tabela filter, e o "-l" maiúsculo, vocês vão visualizar que existem as chains input, as chains forward e as chains output. Então, tudo que a gente quer filtrar que entra na máquina local, a gente vai aplicar nessa chain input. Tudo que a gente quer filtrar que passa pela máquina, por exemplo, da rede local para a rede externa, a gente vai aplicar a regra nessa chain forward. E tudo o que sai dessa máquina local com destino à rede local ou à internet, a gente vai aplicar então na chain output. Além disso, cada chain tem a sua política padrão. Então aqui a chain input está definida como uma política de accept, ou seja, ela está aceitando tudo que entra na máquina. A mesma coisa para forward, ele está aceitando tudo que passa pela máquina. E para output, tudo que sai dessa máquina. Então todos estão com política de accept. Se a gente agora visualizar a tabela NAT, vocês vão ter as chains da tabela NAT. Então aqui a tabela NAT ela possui pré-routing, input, post-routing e output. Ela não possui a chain forward, ou seja, tudo que é processado antes do roteamento, o que é direcionado para a máquina local, o que vai ser processado depois e o que sai da máquina local. Todas com as suas políticas padrão, que aqui está definido como accept. Então são 4 chains existentes na tabela NAT. Agora vamos então para a tabela Mango. A tabela Mango ela possui 5 chains, ou seja, pré-routing, input, forward, output e post-routing. Então ela possui todas as chains, diferente da tabela filter que a gente viu por primeiro e depois a tabela NAT também.
e todas com as políticas de accept, porque a gente não definiu nenhuma política ainda. Então, as regras que devem ser executadas antes de um roteamento, ela vai ser aplicada a essa chain. Tudo que chega para a máquina, nessa chain, e o que passa pela máquina, nessa. O que sai da máquina, na output, e o que vai ser processado depois, né, do roteamento, post-route. Então, por padrão, quando a gente não seleciona uma tabela, ele vai listar a tabela filter. Então, sempre que a gente não seleciona uma tabela com "-t", o padrão é filter. Então, recordando, nós temos as tabelas e dentro das tabelas nós temos chains. Além das tabelas e das chains, nós ainda vamos ter as regras, ou seja, cada chain possui uma política padrão que vai determinar que tipo de regra vocês vão criar na chain. Então, podemos dizer que são 4 regras possíveis, começando pela accept, é uma regra então que vocês vão criar para liberar um pacote. A drop, ela barra um pacote silenciosamente, ou seja, ela não envia nenhuma resposta ao remetente, nenhuma mensagem de erro, basicamente ele não sabe se ali existe um serviço ou não rodando. A reject, que barra um pacote e devolve um erro ao remetente, formando que o pacote foi barrado. Dessa forma, o atacante ele sabe que há um serviço rodando naquela porta, porém que aquele pacote está sendo rejeitado pelo firewall. E ainda o log, que cria um log referente à regra que vocês criaram na chain e vai ser salvo lá dentro então de /var /log. Nessa imagem aqui, então, vocês podem visualizar de forma bem ampla, né, como que está organizado o iptables. Então, a gente tem uma tabela, que aqui no exemplo a gente está usando a filter. Dentro dessa tabela a gente tem uma chain, por exemplo, forward, e cada uma dessas chains ela possui as suas regras, as rules, como está ali, então, que são então o que define como que vai ser tratado esse pacote dentro do nosso firewall. Então, o que a gente vai filtrar? Existem basicamente 2 abordagens possíveis. Primeiro, uma chain com política padrão de drop e regras específicas para serviços permitidos. Por exemplo, eu barro tudo, dou um drop na chain. Por exemplo, input. Se eu definir a chain como uma política de drop, eu estou dizendo que nada entra nessa máquina. Se eu definir uma política de drop no output, nada sai dessa máquina. Então, as minhas regras elas vão ser no padrão de accept, onde eu vou então aceitar determinado serviço. Agora, quando eu coloco uma política padrão de accept, eu estou dizendo o seguinte: tudo é aceito. E aí eu vou incluir regras para bloquear. Então, elas vão ser ao contrário. Em geral, né, os firewalls eles são configurados com uma política de drop, ou seja, a gente barra tudo e então a gente começa com a política de exceção, dizendo quais serviços que podem ser acessados, né, quais portas podem ser acessadas, e a partir disso, então, a gente vai definindo cada uma das regras. Então, como que a gente vai definir a política padrão em cada uma das chains? Se a gente testar aqui, eu voltei aqui direto para a máquina virtual, porque no momento que a gente definiu uma política de drop, automaticamente vai cair a conexão SSH, como estava anteriormente. Então, se a gente tentar executar um ping aqui, 888, vocês vão ver que está funcionando normalmente a conexão. E aí, se a gente executar o comando iptables -t filter, lembrando que o -t filter não é obrigatório, somente para as outras tabelas, -l maiúsculo, todas as minhas 3 chains da tabela filter, a chain input, a chain forward e a chain output, elas estão definidas como accept. Como que a gente então vai modificar essa política? Eu vou colocar então aqui um -p maiúsculo de política e vou definir então aqui para minha chain input, lembrando que a chain ela tem que ser em maiúscula, eu vou definir uma regra de drop. Então aqui a regra de drop
na input, automaticamente eu já não vou conseguir mais enviar pacotes. Embora seja receber, eu estou enviando pacotes na regra output, mas não consigo receber, que é a regra input. A mesma definição, vamos executar aqui um iptables-tfilter-L, vocês vão ver ali que somente o input ela está como regra de drop. Agora para as outras chines vai ser a mesma coisa. Definir aqui então um "-p" para o output drop e também para chine forward drop. iptables-tfilter-L maiúsculo, todas agora as minhas 3 chines da tabela filter, input, que é tudo que chega para essa máquina, forward, o que passa por ela, e output, o que sai dela, estão definidos como drop. Então essa máquina está totalmente sem comunicação. Inclusive, né, se eu tentar pingar o 127.0.01, que é o loopback, eu também tenho uma operação não permitida. Bom, a partir disso, então, a gente vai então para as ações, né? Então a gente viu a tabela, cada tabela tem as suas chines, que tem suas regras, e para essas regras eu defino ações. Aqui então, as nossas regras de exceções, elas vão ter o seguinte contexto aqui no comando. Então tem o comando, que nesse exemplo aqui é iptables, tem o "-tfilter, que é a minha tabela, o "-a input", que eu estou inserindo com o "-a uma regra no final da minha tabela, e selecionando a minha chine, que é input, e depois eu tenho então uma regra, que ela pode ter uma origem, pode ter um destino. Essa origem ela pode ser um endereço IP, ela pode ser uma porta, eu posso definir também protocolos, a mesma coisa para o destino, eu posso definir um endereço IP de destino, eu posso definir uma porta de destino, como posso também definir protocolos, e depois eu tenho a minha ação, né, que ali com a opção "-j, eu estou definindo que ela é accept ou drop. No caso, como a nossa política está drop, eu tenho que criar regras que tenham ações de accept, né, que vão ser as minhas regras de exceção. Então, voltando aqui para o nosso terminal, a regra que nós vamos inserir aqui, a gente vai inserir uma regra de exceção. Então, iptables-tfilter, estou selecionando a minha tabela filter, "-a maiúsculo, estou inserindo uma regra no final da minha tabela, na chine input, uma regra de origem, "-s source, origem 0/0, qualquer origem, "-d destino 127.0.0.1, ou seja, se o destino for loopback, eu vou definir uma ação, "-j, de accept. Depois eu vou falar sobre os estados da conexão. Então aqui, como a gente não definiu isso, a gente vai ter que criar uma regra de input e uma regra de output. O que vai acontecer aqui? Eu vou criar uma regra de output, ou seja, a saída também da minha máquina local. Origem, ela vai inverter, porque agora a origem é o 127.0.0.1 e o meu destino aqui é qualquer, 0/0. E eu tenho aí uma regra que permite que eu envie um ICMP, aqui eu não defini, não refinei aqui a questão do protocolo. Então eu estou enviando algo, acessando qualquer porta, né, desse IP 127.0.0.1 com qualquer protocolo, e também eu estou a input recebendo, né, um fluxo também dessa máquina desse endereço IP 127.0.0.1, que é o loopback. Feitas as duas regras, eu já consigo então pingar o 127.0.0.1
se eu executar o comando iptables menos tfilter menos L, ali está a minha regra de exceção, tanto na chain input quanto na minha chain output. Então ela está drop, mas eu tenho uma exceção ali que aceita qualquer protocolo, né, de qualquer origem com destino ao localhost. E também lá no output eu tenho uma regra que aceita qualquer protocolo do localhost para qualquer destino. Então esse é um exemplo, né, de uma regra de exceção. Ctrl L. E por fim a gente pode especificar melhor a nossa regra de exceção, informando, por exemplo, portas, protocolos, endereços de rede ou IP. Então a gente vai fazer um teste aqui. Eu vou tentar abrir o PUT e tentar, da minha máquina hospedeira, conectar na interface externa do meu firewall. 9268.20.30 é o meu IP, cada um tem seu IP aí. E na porta 22001, que é a porta que nós definimos que o OpenSH então está rodando. Se eu tentar conectar, não temos conexão. Então agora a gente vai inserir a regra para liberar o OpenSH. iptables menos t filter, que nossa tabela, selecionamos a nossa tabela filter, menos A maiúsculo indica que a gente vai inserir uma regra no final da tabela, no início é menos I maiúsculo, seria assim. A chain input, a chain sempre toda em maiúsculo, a gente vai definir qual protocolo, o SH utiliza TCP, e qual a porta destino, então destination port, D port, menos D port, a porta 22001, e qual é a ação que nós vamos tomar em relação a esse pacote, no J accept, nós vamos aceitar. Feita essa regra, como ainda a gente não falou em estados de conexão, a gente vai ter que fazer a regra de retorno, output. Aqui o protocolo segue o mesmo, só que a porta vai ser a porta de origem, source port 2201, e a regra accept também. Feito isso, a gente pode testar a conexão 9268.20.30 na porta 22001, e agora então eu tenho conexão com o SSH liberado. Tudo certo. A gente poderia refinar mais a regra ainda, poderíamos, por exemplo, definir aqui na regra de input, definir qual por exemplo, menos S, qual a origem. A origem poderia ser a rede 92.68.20.0/24. E aí então a gente está especificando mais a regra ainda. Ali a gente deixou genérico, né? Primeiro a gente disse que era qualquer conexão de qualquer endereço de rede. Agora aqui a gente está especificando. A minha conexão só vou aceitar na entrada da minha máquina local se ela for TCP, se a origem dela for 92.68.20.0/24 dessa rede especificamente, na minha porta 22001. Então a minha ação vai ser aceitar. Então essas políticas e regras de exceções, né, elas podem ser listadas. Vamos lá, iptables menos t filter menos L maiúsculo, e ali então está a regra que a gente inseriu. Então a gente está aceitando na chain input protocolos TCP de qualquer origem com qualquer destino, se for da porta 22001. A mesma coisa no output, a gente está liberando envios de pacotes, né, aceitando se for TCP de qualquer origem, qualquer destino, se for na porta 22001. E essas políticas e regras de exceção que a gente acabou de definir via prompt de comando, elas são temporárias. Então, se a gente reiniciar o sistema, nós vamos perder essas configurações. Então, agora nós vamos configurar o nosso script de file. Para isso, a gente vai fazer o download, então, de um pacote que eu preparei aqui para vocês, que tem os arquivos que a gente vai precisar para automatizar essa questão
de inicialização do Fire, de manipulação dele. Esse arquivo eu coloquei ele lá no meu Google Drive, então para a gente baixar, vocês vão executar o comando wget -non -check -certificate, essa opção é porque ele está lá no Google Drive. O endereço eu coloquei a URL no encurtador, para que a gente tenha um link menor aqui, .com.br/K minúsculo, T minúsculo, T maiúsculo, 9, espaço menos O maiúsculo, e o nome do arquivo que é firewall.tar.gz. Qualquer necessidade de atualização desse link posteriormente, eu vou sempre atualizar na descrição, tá? Então é só procurar lá. Então, dando Enter aqui, vocês vão fazer o download do arquivo. ls, aqui está o arquivo, firewall.tar.gz. A gente vai descompactar ele com tar xf, e o nome do arquivo, firewall.tar.gz. E ali está então o Firewall, a pasta, o diretório Firewall descompactado. Agora então a gente vai entrar nesse diretório. Aqui tem 3 arquivos, tá, que eu estou disponibilizando. O primeiro, o arquivo Firewall, é o que vocês vão utilizar para manipular o serviço. Ele vai ficar lá dentro do diretório init.d e é o que vai proporcionar então que vocês deem um start, stop, status no serviço. O arquivo firewall.service é o que vai tornar esse script compatível com o systemd, que é o init padrão do Debian 10. E o arquivo rules é onde efetivamente a gente vai inserir as regras do nosso Firewall. Então, começando pelo arquivo, eu nem vou abrir aqui o arquivo Firewall, porque ele é um script em bash. Depois vocês podem dar uma olhada com calma aí. O arquivo firewall.service também, ele é um arquivo com poucas linhas ali que vão fazer essa compatibilização, dizendo onde está o script, o que precisa iniciar primeiro, em que room level ele vai executar. Então, esses arquivos vocês podem olhar depois. E o arquivo roles a gente vai, basicamente, em quase todos os laboratórios a gente vai entrar, editar ele, adicionar, remover regras, tá? Então, o primeiro arquivo, cp firewall, a gente vai copiar lá para o diretório etc init.d. Esse é o que vai manipular o serviço, então. O segundo script, que é o firewall.service, a gente vai copiar lá para dentro do diretório /etc systemd system. O arquivo rules, então, a gente vai criar um diretório com o comando mkdir /etc e chamar esse diretório de firewall, e vamos copiar então o nosso arquivo rules para dentro de /etc /firewall. E agora nós vamos ajustar as permissões dos nossos scripts. Então, chmod 770, somente o usuário root e grupo root vão poder manipular e editar esses scripts, /etc /firewall /rules, e também 770 o nosso script que está lá dentro de init.d, que é o arquivo firewall. Ajustadas as permissões, a gente vai então executar os comandos referentes ao systemd. O primeiro para reconfigurar o systemd, systemctl daemon reload, e a gente vai colocar o nosso script então na inicialização, systemctl enable firewall.service. Feito isso, então já está na inicialização, a gente já reconfigurou o systemctl. Agora a gente só precisa então testar as nossas regras. Então a gente vai editar com vim /etc /firewall /rules, que é o nosso arquivo de regra. E aqui
aqui dentro dele, então, a gente já tem algumas regras pré-estabelecidas. É um arquivo bem simples, aqui ele está bem enxuto, tá? No decorrer das videoaulas a gente vai adicionar novas linhas aqui, mas para a gente não se estender muito, aqui ele está de forma bem enxuta. Então, as primeiras 3 linhas ali do nosso script, ele limpa as regras da tabela filter, o "-f" faz isso, limpa a tabela mango e limpa a tabela nat. Depois, então, ele aplica a política de drop nas 3 chains, input, output, forward da nossa tabela filter. Lembrando que quando não está determinada a tabela aqui, o padrão é filter. Depois ele habilita o nat, então, com aquele comando que a gente já viu nas primeiras videoaulas, iptable-t nat -a post-route -o. Aqui a gente vai ter que ajustar a interface. Então, insert enp0s3 -j masquerade. E depois, então, vem as regras de file. Eu tinha falado em questão das conexões, dos estados das conexões. Essas 3 regras elas vão de encontro a isso. Então, essa tabela que está aqui selecionada com "-m", com track, ela é uma tabela que consegue identificar o estado de determinada conexão, ou seja, as regras de filtro elas podem corresponder dependendo do estado de uma conexão. E essa opção "-ct state, ele vai então dizer a qual estado, né, de conexão se aplica a regra. Aqui a gente tem mais de uma possibilidade de estado de conexão. Aqui vocês estão visualizando. O new é um novo pacote, são pacotes iniciais de um fluxo quando está iniciando uma conexão. O establish são conexões estabelecidas, quando a resposta ao pacote inicial, né, que é o new, chega ao file, os próximos pacotes desse fluxo passam a ser identificados como established. Depois, realted, eles são pacotes relacionados, pacotes que de alguma maneira eles se relacionam com uma conexão já estabelecida. E o invalid, então, são os pacotes que por alguma razão não foram identificados, que são aqueles pacotes inválidos. Então, voltando aqui ao nosso arquivo, o que a gente está definindo aqui é que na tabela com track a gente vai identificar os estados e as regras só vão então ser aplicadas para as regras estabelecidas e as regras relacionadas. Isso vai nos possibilitar que a gente, se um pacote já é conhecido, foi aberta uma conexão, que seria no caso enviar uma solicitação que seria output, quando retornar essa conexão, no input não precisa ter uma regra específica para ela. Então, como a gente estava fazendo anteriormente, criando 2 regras para poder liberar, isso possibilita então que a gente tenha uma regra apenas. Aqui então, para liberar o SSH, nessa próxima linha, a gente vai então definir na regra input, ou seja, se a gente tentar conectar um firewall através de SSH, a gente vai ter que só ajustar a porta no nosso firewall 22001. E aqui a gente está liberando a conexão. Depois aqui a gente libera o ICMP para a gente poder pingar de outras redes, enviar pacotes ICMP com ping. A primeira então estou dizendo que eu posso output, né, eu posso enviar pacotes do tipo do protocolo ICMP de qualquer origem a qualquer destino, eu vou aceitar. Então isso permite que eu possa pingar a partir do firewall qualquer dispositivo. E as 2 próximas aqui é o que eu vou aceitar. Então o protocolo continua sendo ICMP, porém o ICMP, o tipo do ICMP é 8, né? O 8 é o echo, o 0 é echo reply, o 8 é echo request, então seria a resposta. E aqui então eu vou dizer de onde que eu aceito esse tipo de pacote. Aqui já está configurado para a nossa rede e aqui vocês vão ter que ajustar conforme a rede de vocês. A minha, como é 20.0, minha rede local, né, é 20.0/24, então já está ajustado para a minha rede. Aqui vai ser comum para nós todos aquela nossa rede local virtualizada, então vocês devem ajustar aqui para a rede local de vocês. O outro segue igual. Seguindo aqui, a gente está liberando a consulta DNS. Então, eu estou filtrando pacotes
na chain output, saída, pacotes do tipo DP, que é o que o DNS utiliza, eu estou então liberando a porta 53, aceitando esse tipo de pacotes, né, o DP na porta 53. Na próxima regra aqui, a gente vai liberar a navegação. Então, as duas portas principais, a porta 80 HTTP e a 443, que é HTTPS, e aqui a gente está liberando output, ou seja, a saída da nossa máquina. A gente vai conseguir navegar nas portas 80 e 443. Quando a gente coloca mais de uma porta aqui, a gente tem que colocar a opção "-m multiport". Aí vocês já vão vendo outras novas regras. Tudo isso aqui é filter, input, output, né? A partir então aqui da nossa regra de acesso SSH, são coisas locais da máquina. Eu aceito input, pacotes que chegam para a minha máquina, output, pacotes que saem. A partir da próxima, a gente está trabalhando já com a chain forward, ou seja, aquilo que passa da nossa rede local virtualizada com destino à internet ou outras redes. Então, aqui a gente, nessa primeira regra, a gente está liberando o envio e o recebimento de pacotes ICMP, liberando então que a partir da nossa rede 172.16.1.0 a gente possa enviar ping para fora da rede e receber também. Lembrando que o 0, tipo 0 é echo reply e o tipo 8 é echo request. Depois a gente também libera o DNS nessa próxima linha aqui, né, destination port, ou seja, tudo que for protocolo UDP, que for para chain forward, vai passar pela minha máquina. Tudo que for passar pela minha máquina, se for o DP e a origem for a minha rede local virtualizada, com destino a qualquer rede lá fora, se for na porta 53 eu estou aceitando. Então, estou liberando a resolução de nomes para minhas máquinas clientes. E aqui eu estou liberando então, na próxima linha, aqui a gente pode ajustar, que não é DNS, aqui a gente pode colocar um HTTP e HTTPS a partir da LAN. Então, na minha chain forward, que é tudo que passa pela minha máquina, se for protocolo TCP, eu estou colocando a opção "-m multiport", porque eu vou colocar mais de uma porta. Se a origem for no 172.16.1.0, minha rede local virtualizada com qualquer destino. Se for qualquer IP de destino, mas somente se for na porta 80 e 443 esse destino. Eu estou aceitando também. Depois eu vou liberar a consulta aqui. Essas duas linhas aqui a gente não vai mexer nelas agora. Só vamos ajustar aqui que aqui não é consulta DNS. Aqui a gente vai deixar como redirecionamento. E depois a gente vai falar disso aqui mais adiante. Feito isso, a gente já descomentou e configurou aí nossas linhas de file. Isso aqui é o básico do básico, a gente vai precisar para liberar algumas portas. Então, a gente pode salvar ESC :x, ok, e aí a gente vai testar o nosso file. Como a gente vai fazer aqui? Ó? Primeiro, a gente vai executar o comando iptables -f. A gente limpou a tabela filter, vamos limpar também a tabela nat e vamos limpar a tabela mango. Beleza, a gente não tem nenhuma regra, a gente pode então pegar aqui a tabela filter como exemplo, executar um "-0" maiúsculo, todas as três chains estão limpas, e aí a gente pode, a partir disso, executar o nosso file. systemctl start file. Ok, agora a gente vai voltar ao comando iptables -t filter -l para listar. Olha, agora as nossas regras estão aplicadas. A mesma coisa, a gente tem uma regra na tabela nat ali, que é o mascaramento. Eu posso colocar aqui um nat -l, está ali a nossa regra de mascaramento na chain post hold. Feito isso, a gente vai testar aqui um stop para ver se as regras vão sumir dali. Stop.
Então, se as regras não sumirem dali é porque não está funcionando o stop de vocês. Mas se o start funcionou, o stop vai funcionar tranquilamente. Então vamos lá, o filter, tabelas limpas, políticas como accept, nas chains, input, output e forward. Startar de novo aqui. Ok. E aí a gente, com o Fire startado, a gente pode fazer os últimos testes, ver se a gente consegue enviar um ping aí para um determinado IP, se a gente consegue resolver nomes, google.com.br, beleza, se a gente consegue atualizar o nosso apt, perfeito, funcionando. Então a gente consegue também tramitar aí HTTP, HTTPS, e aí a gente pode também, por fim, aqui testar a conexão via SSH com o PUT 192.168.20.30 na porta 22001. Sai para o lado aqui, ok. Funcionando tudo certinho. As principais portas que a gente vai precisar inicialmente já estão liberadas, né? E as regras elas podem ser vistas então com "-t filter "-l". O último teste que a gente vai fazer então é executar um reboot na máquina virtual para a gente ver se vai voltar com todas essas configurações da forma que a gente definiu. Ok, vamos autenticar com o usuário root. Executar o comando então iptables "-t nat "-l", está ali a nossa regra de mascaramento, e na tabela filter todas as nossas regras. Então o nosso script está iniciando corretamente junto com o sistema. Tudo certo então nas nossas configurações. Vocês podem testar também nas máquinas cliente para ver se está tudo certo, se está conseguindo navegar. Eles também estão conseguindo enviar ICMP para fora da rede de vocês. Então, nessa videoaula de hoje, a gente aprendeu alguns conceitos básicos sobre iptables, que na verdade ele é uma ferramenta que manipula o NetFilter. Também configuramos os nossos scripts de Fire e, por fim, realizamos os testes. Então, a gente fica por aqui. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que dentro do possível vou respondendo. Obrigado por ter assistido a videoaula e se você gostou, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar as próximas videoaulas. Abraços e até o próximo.